Por que é que você sempre volta para o começo outra vez? Hoje a gente vai falar sobre síndrome do recomeço. Esse é o ponto da live de hoje, gente. E vamos combinar que esse assunto vai dar o que falar, né? Porque síndrome do recomeço nada mais é do que, na linguagem popular, o efeito sanfona. Quer dizer que eu emagreço e volto de novo para o mesmo lugar. Emagreço, volto de novo para o mesmo lugar. Essa pílula faz parte do nosso bloco de mentalidade. Lembrando que aqui, né, no método do emagrecimento integrativo emocional, a gente tem três pilares. O pilar é desinflamação do corpo, o pilar conhecimento das nossas emoções e o pilar controle da nossa mentalidade. E hoje a gente vai falar sobre controle da nossa mentalidade. E aí a frase que eu quero deixar para a gente começar essa pílula de hoje é: talvez você não esteja recomeçando, mas sim repetindo ciclos. Percebe como é diferente recomeçar do repetir ciclos? Então, bora falar sobre ela. Quantas vezes você já se pegou nesse lugar do recomeço? Quantas vezes você já recomeçou? Recomeçou uma dieta, recomeçou um novo plano, comprou um planner, recomeçou um processo todo do emagrecimento, foi lá, fez matrícula na academia outra vez, fez uma nova promessa para si mesma, aquela coisa, aquele momentinho do agora vai, né? Agora eu tenho certeza que vai, não é mesmo? Gastou seu dinheiro outra vez, acreditou, depositou ali a sua fé, não é mesmo? Mas no fim, em pouco tempo, você se viu voltando para o mesmo lugar. Então, a gente está só repetindo o mesmo ciclo com uma roupa diferente. Numa fase diferente da vida, ou mesmo com ferramentas diferentes, porque antes você usava a academia X, mas agora você está treinando CrossFit. Mas não deixa de ser um reinício de ciclo. A gente chega a repetir, gente, as mesmas frases, sabia? A gente chega a repetir os mesmos comportamentos. Então, eu vou dar um exemplo, né? Porque quem me acompanha aí nas redes sociais viu no meu Instagram que hoje eu estava correndo, né? Hoje eu fui fazer uma prova de corrida na rua. Então, imagina você correndo na esteira. Você tá lá, ligou a esteira, você acelera, sua, cansa, se esforça, dá tudo de si. De repente, a hora que você sai, você tá onde? No mesmo lugar. Você se esforçou, se esforçou, se esforçou, se esforçou, mas a esteira continua lá, porque ela nunca saiu, na verdade, do ponto de partida. Isso é o que acontece com a gente. Na verdade, no processo de emagrecimento, é assim que muita gente vive o seu emagrecimento. Gasta energia, repete padrões inconscientes, gasta dinheiro, tempo, o corpo movimenta. Ele até parece estar dando passos para frente. O problema é que, assim como a esteira, a mente está presa no mesmo lugar. Consegue entender o poder dessa frase? O corpo está indo, mas a mente está travada. Ela está ali no mesmo lugar. Então não importa o quanto o seu corpo se movimente, o quanto o seu corpo ainda gaste um pouco de caloria, até pega um pouco de peso. Com a mente presa no mesmo lugar, quando você for recomeçar o seu treino, aonde que a esteira tá? Ali, parada, no mesmo lugar. E a sensação de voltar sempre para o início vai ser sempre igual. Então, primeiro a gente tem que entender que voltar para pontos de partida não é fracasso. Porque senão vocês acham que quando a gente volta, a gente fracassa, a gente perde, dá tudo errado, não é certo. Então, vamos tirar essa palavra do jogo, né? Repetir um ciclo não é fracassar. Só é fracassar se isso fizer com que você desista, não é? Se você repete o ciclo, você está repetindo um padrão. E essa repetição de padrão, ela pode ter algumas questões relacionadas. Então, primeiro, medo de sair da zona de conforto. Então, você controla o seu processo, porque você já sabe perder 10 quilos. Só que você não sabe viver com 10 quilos a menos. Você sabe como faz, o quanto você tem que colocar de esforço para perder 10 quilos. Mas você não sabe quanto esforço você vai precisar se ainda não viveu o esforço de perder 20 quilos. Então, como você só sabe 10, você vai até onde você sabe bem. E quando você chega nos 10, você volta, porque na verdade você tem medo do caminho dali para frente, você não consegue enxergar. Assim como quando a gente está na esteira, a gente entende o quanto a gente domina a esteira, mas quando a gente vai para a rua, a gente não está pronta para lidar
com novos obstáculos, com subidas no meio do caminho, com coisas que aparecem. Às vezes você torce o pé, não é mesmo? Não é igual no processo de emagrecimento. Às vezes a gente tropeça, a gente se perde, a gente erra. E se você não sabe lidar com o tropeço, aquele lugar do tropeço começa a parecer um lugar fora do seu controle. E tudo que foge do nosso controle dá medo. E se a gente tem medo, a gente volta para nossa zona de conforto. Então, quem corre na rua e cai, fica com medo de cair. E aí tende a voltar para a esteira. Por quê? Porque na esteira parece um lugar mais seguro. Só que o lugar seguro não te desafia, não te faz evoluir. Superar a queda é importante para que você possa continuar daquele lugar para frente muito mais forte e muito mais preparada para não cair da próxima vez. Quando você cai, tropeça e fica com medo, é natural que você volte para o ponto inicial. Você vai voltar a ganhar peso de novo. E aí, por quê? Porque ali vira a sua zona de conforto. Então, esse é um dos principais motivos do recomeço. Sim, é muito bom sair da zona de conforto, porém é muito desafiador. E quem é que ajuda a gente a sair da zona de conforto? É o corpo? Não é, queridas, é a mente. É a gente estar mentalmente preparada para lidar com os desconfortos, lidar com os erros, entende? Por isso que é ótimo sair da zona de conforto? É, mas é para qualquer um? Para quem não tá com a mente preparada, não é nada melhor, não, certo? Isso é o que acontece quando a gente passa a se sabotar. O processo de autossabotagem nada mais é do que a gente com medo de romper a zona do desconforto, ok? Por que muita gente vive isso? Porque existe algo chamado autoimagem, identidade, e é isso que eu ensino dentro do Emocionalmente Magra na questão da mentalidade. A gente faz muitos exercícios de autoimagem. Por quê? Autoimagem é a sua esteira parada no lugar. Autoimagem é a sua mente presa naquele resultado inicial. E se você não muda isso, você não tem um novo ponto de partida. Então você está sempre voltando para o ponto inicial. Então, muitas vezes faz parte da sua autoimagem aquelas crenças como não vai dar certo, eu tenho medo de não conseguir, eu já desisti tantas vezes. Essas frases elas vão criando a sua imagem interna, quem você pensa que é. E se você é uma pessoa que pensa que nunca vai dar certo, literalmente nunca vai dar certo. Eu recomendo que você assista aqui as pílulas de identidade, para que você entenda o quanto essas frases que você repetem definem a sua identidade. Sim? Mais um motivo para a gente voltar para o começo, a gente ficar muito melhor do que a maior parte das pessoas que a gente conhece. Então, se você está evoluindo e pessoas que você gosta muito e considera ficaram para trás, você tende a voltar para fazer companhia para elas. Pensa que nosso resultado depende da velocidade do mais lento. E às vezes, quantas vezes você não deixa de treinar porque sua amiga não foi? Você diminui a intensidade do seu treino, porque aquela pessoa que está com você não vai conseguir. É como se fosse uma punição por você estar se sentindo bem. Gente, isso acontece muito em casamento. Em casamento, a mulher começa a emagrecer, ficar linda, fazer dieta e o marido doente, gordo, lá atrás. Daqui a pouco ela começa a se sentir mal pela falta de saúde dele. E aí ela volta para trás. Lembra, se ela não tem uma mentalidade preparada para romper a zona do desconforto. Sim? E por último, não é mesmo? Uma insegurança. Quando ela começa a evoluir, essa mulher começa a chamar atenção, a receber mais elogios, a ser invejada, a receber comentários, pessoas perguntando como é que ela conseguiu, o que que ela tomou, não é mesmo? Porque as pessoas diminuem o nosso resultado. Essa zona de receber atenção, ela pode funcionar como um bloqueio para que a gente vá mais para frente, porque a gente se sente insegura mesmo. É como se todos os holofotes estivessem em você quando o seu resultado começa a decolar. E você começa a se sentir mal dentro de todos aqueles olhares para você. Por isso é tão importante aprender a sustentar
emocionalmente esse lugar. Se você não sustenta emocionalmente comentários, críticas e elogios, você tende a voltar para o ponto inicial, porque aquele é a zona de conforto das pessoas que te criticam, inclusive. Elas preferem que você volte para o início, certo? Então, a gente incomoda quando consegue alcançar um lugar mais longe. E se a gente não está preparada para isso, a gente volta sempre para o começo. A verdade é que o ponto zero é sempre um lugar emocional familiar, essa zona de conforto. Mesmo que você esteja se esforçando, você ainda trabalha dentro do previsível, né? O cérebro ama a previsibilidade, ele não gosta de mudanças. Então, a gente volta para lá, mesmo que isso ainda doa, certo? Dentro do processo que eu conduzo lá no Emocionalmente Magra, a gente quebra padrões com clareza, acolhimento, definindo novas metas e novos pontos de partida, que são muito importantes. Muito, gente, importantes. Muitas vezes você volta para o começo, sabe por quê? Porque você não tem um novo ponto de partida, uma nova meta. Você definiu uma meta, você chegou, e agora que você chegou, você não sabe mais o que fazer. O que que você sabe fazer? Você sabe chegar até ela, então você engorda e chega até ela de novo, porque é aquilo que você aprendeu a fazer, você não aprendeu a ir além. Então, dentro do Emocionalmente Magra, a gente tem 6 ciclos de processos, aonde a cada X semanas a gente vai jogando você para o próximo ciclo e te preparando para o próximo ciclo. Então, você tem sempre uma meta nova a alcançar. Quem tem novas metas não volta para trás, ok? É isso, porque às vezes para sair do ponto de partida, a gente não precisa de mais força, nem de mais esforço. A gente precisa de um novo mapa, de um novo lugar, de um novo objetivo, de um novo plano, certo? Com um plano só e sempre com o mesmo plano, a gente não alcança novos lugares. Então, recomeçar de verdade não é fazer de novo, é fazer diferente. Isso sim faz com que a gente tenha novos lugares a serem alcançados. Esse recomeço, ele não precisa acontecer lá sempre do ponto zero. A cada ciclo que você se move, você tem um novo recomeço. E quando o recomeço é novo, a gente tem sempre aquele novo gás para recomeçar. Mas recomeçar do zero? Não. Recomeçar um novo ciclo. Recomeçar um novo ciclo é aprender a fazer diferente. E fazer diferente é aprender a quebrar padrões, estabelecendo novas zonas de desconforto, com mais consciência, com mais maturidade e com menos culpa. Então, a pergunta que eu quero deixar nessa pílula de hoje para você é: você está recomeçando a cada novo ciclo ou você está só andando em círculos, rodando, 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 mas assim como numa esteira, você está sempre se sentindo no mesmo lugar? Então, fica aqui, né, esse convite para que você olhe para o seu processo e entenda o que é que você está fazendo, não é? Você está sempre no mesmo lugar ou você está indo para novos ciclos diferentes?